Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e eu tive uma ideia, gente, de fazer um vídeo para mostrar para vocês como essa questão assim de ranking, de nota, de portal, de site, às vezes é um pouquinho confuso, às vezes é um pouquinho assim estranho para o nosso gosto. E eu resolvi fazer o quê? Existe um portal que eu gosto muito de usar que chama Board Game Geek, que é o maior portal de jogos de tabuleiro do mundo, onde tem todos os jogos cadastrados lá e as pessoas vão dando, vão votando, né, vão dando nota para os jogos. E aí ele tem o que ele chama de Geek Note, que é a nota do portal como um todo, né, que congrega todos os votos de todas as pessoas. E aí eu resolvi fazer 2 vídeos para vocês mostrando o seguinte: da minha coleção, quais são os 10 melhores jogos de acordo com a nota do Board Game Geek e quais são os 10 piores jogos da minha coleção de acordo com a nota do Board Game Geek. Hoje eu vou falar sobre os 10 melhores. E vocês vão ver que nos 10 melhores, acho que não tem tanta polêmica assim não. Mas quando eu vou fazer o vídeo dos 10 piores, vocês vão ver que o negócio é complicado, tá, gente? Mas vamos lá. Os 10 melhores eu acho que vai ser uma lista bem bacana. E assim, já adianto pra vocês que a maior parte dos jogos que estão aqui aparece no meu top 50, por exemplo. Então eu estou de acordo com essa nota do Board Game Geek, tá, gente? Vamos lá. Em 10º lugar da minha coleção, dos melhores jogos da minha coleção, de acordo com a nota do Board Game Geek, está esse aqui, gente. O Cidades Submersas, o Underwater Cities. Esse jogo aqui, que é um jogo, assim, muito bacana de jogar, que eu amo. Ele tá em 4 no meu top, sabe? Então, assim, ele tá até mais bem avaliado pra mim. Ele é um jogo onde os jogadores estão ali construindo cidades embaixo da água, porque nós esgotamos todos os recursos da superfície. E você vai construindo essas cidades, construindo a infraestrutura ao redor dela também. Então você constrói estradas que conectam as cidades, você constrói fábricas que te permitem fabricar coisas diferentes. E esse jogo é jogado em 3 eras, então a cada passagem de era tem uma fase de produção, onde você vai ver tudo que você construiu, o que gera para você. Um jogo que é baseado em cartas também, então você cria ali um engine build, né? Você cria ali uma maquininha de geração de recursos para você que vai gerando recurso a cada fase de produção. Então, assim, um jogo super bacana, do estilo que eu gosto de jogar, sabe? Então eu acho que, legal, já começamos bem essa lista. Cidades Submersas em 10º lugar. Em 9º lugar está um jogo, gente, que eu ainda não joguei, mas que eu quero muito jogar porque eu ouço falar bem demais. Na verdade, ele tá na fila, ele provavelmente vai ser o próximo jogo que eu vou jogar aqui em casa, sabe? Que é o Barrage. Não se assustem com o nome estranho de Wasserkraft, tá, gente? É porque eu comprei esse jogo aqui na Alemanha. Mas esse aqui é o Barrage, tá? E o Barrage, na verdade, é um jogo que eu já dei uma bisbilhotada, uma espionada em como é que ele funciona lá no Board Game Arena. E é um jogo que, como diz o nome, nós estamos ali construindo barragens, mas não somente barragens. A gente constrói barragens, conduítes e a gente constrói também usinas. E aí, na ideia desse jogo é que você construa todas essas infraestruturas e que você pegue o fluxo de água que está vindo, capture esse fluxo de água e converta isso em energia. E à medida que você vai convertendo isso em energia, você vai cumprindo contratos e vai acumulando pontos. Um jogo super estratégico, super complexo de jogar, que tem umas mecânicas muito interessantes de uso de recurso, passagem de tempo. Eu acho que é um jogo que assim tem o potencial de se virar um dos meus favoritos quando eu realmente colocar a versão física na mesa e começar a jogar ele. O Barragem, 9º da lista. Em 8º da lista tem um jogo que é um jogo assim também que apareceu ali, acho que no top 3, no meu top 3, que é um jogo que eu amo jogar, um bag building, onde você vai colocando vários tipos de cidadão ali dentro do seu saco, vai tirando eles, e eles vão permitindo que você faça várias ações diferentes, desde construir em cidades, construir casinhas em cidades, mover ali o seu mercador, ou realimentar o seu saquinho com mais trabalhadores, que vai te permitir que você faça mais ações. Estou falando desse daqui, gente, do Orleans. Um jogo maravilhoso de jogar, muito bacana. O bag build que eu mais gosto de jogar, até porque eu não sei se tem outros bag builds aqui na minha coleção que eu goste, mas o Orleans é um que eu amo jogar, gente. E ele é muito legal nesse sentido que eu falei, de você pensar ali em quais bonequinhos você está precisando dentro do seu saco, para você poder fazer as ações que estão dentro da sua estratégia. Então ele é um jogo que você fica sempre pensando assim, será que eu pego mais bonequinho? Será que eu uso ele para fazer uma ação lá no mapa? Será que eu uso ele para mandar aqui para o outro tabuleiro para poder fazer pontuação? Porque você tem uma pontuação de final de jogo que ela é muito curiosa, assim. Ela depende das casinhas que você construiu, dos cidadãos que você coletou,
do tanto que você andou na trilha. Então é um jogo que você não consegue jogar sem estar na sua cabeça a pontuação final. A fórmula de cálculo da pontuação final, sabe? Você fica o tempo todo pensando em como ela funciona e como é que você faz para maximizar ela. Um jogo muito bacana e que faz sentido estar aqui em 8º lugar. Em 7º lugar, gente, está um jogo que é o quê? Um xodozinho mundial, um jogo com uma temática muito bacana de passarinhos, onde você está colocando os passarinhos nos terrenos diferentes para que você construa uma maquininha ali de geração de alimentos, de ovos, de pontos para você. É o Wingspan. Wingspan também é um jogo que eu adoro, gente. Ele é um jogo que, assim, cresceu muito para mim no último ano. Quem assistiu o meu top 50 viu que o Wingspan ele tava mais ali nos 10 alguma coisa e foi pro top 10 esse ano, subiu pro top 10 de tanto que eu joguei ele no último ano e de tanto que eu passei a gostar mais ainda dele, sabe? Eu acho que o Wingspan ele tem uma mecânica muito simples de jogar, mas ele abre uma possibilidade estratégica muito ampla para você. Quando você pensa ali nos objetivos de final de rodada, quando você pensa na sua carta de objetivo. Então ele é um jogo que, assim, você consegue apresentar para novas pessoas, porque ele é simples de jogar, e você consegue jogar com pessoas mais, assim, cracudas, sabe? De jogo, que gostam de estratégia. Então, por isso que o Wingspan merece estar aqui também, em 7º lugar. Agora, em 6º lugar, está um outro jogo que eu ainda não joguei, mas que eu quero muito jogar, gente, porque, assim... É um jogo que eu ouço falar muito bem dele. Ele tem uma mecânica muito interessante, onde você tem um conjunto de cartas na mão, você vai jogando as cartas, e essas cartas vão fazendo as ações que você quer. Em algum momento você recolhe todas as cartas na mão e você passa a ter elas de novo para executar as ações. E é este jogão aqui, gente, o Concórdia. Ele é um jogo que também tem um aspecto ali de controle de área, pelo que eu imagino, né? Olhando aqui no mapa, eu também já dei uma lida nas regras. Então ele tem meio que um aspecto ali de controle ali da área, das regiões do mapa que você tá, e você vai fazendo isso usando as cartas da sua mão, né? Usando as ações que você tem. Nesse esquema que eu falei, um número fixo de cartas de ação, você usa elas, e quando você quer, você recolhe para você poder usar depois de novo. Concórdia, super famoso, super bem falado, super bem quisto no mundo dos jogos de tabuleiro. E tá aqui, ó, em 6º lugar dos melhores jogos da minha coleção, de acordo com a nota do Board Game Geek. Em 5º lugar agora, gente, está o menor joguinho aqui de toda essa lista, mas esse jogo, ele é menorzinho, mas ele é um jogão, e desde que ele foi lançado, ele alçou o topo das posições de melhores jogos para muita gente. Porque ele pegou um jogo que já era muito bom e fez uma versão de 2 que ficou melhor ainda, e é o Seven Wonders Duel. O Seven Wonders Duel, gente, é um jogo de draft, onde você tem uma diferença do Seven Wonders original, que as cartas estão na mão e estão passando entre os jogadores. No Seven Wonders Duel, as cartas elas estão dispostas na mesa, com algumas cartas em aberto e algumas cartas em fechado. E à medida que você vai progredindo no draft, as cartas fechadas vão ficando abertas. Então ele é um jogo onde você e seu adversário estão ali analisando a sequência de ações e pensando, tá bom, eu preciso dessa carta, então eu vou pegar essa para poder liberar essa, para essa aqui não ficar disponível, sabe? Você tenta criar ali uma estratégia espacial, ao mesmo tempo em que você está construindo a sua civilização com as cartas que você vai comprando, as suas maravilhas, e pensando em qual é a melhor maneira para você pontuar mais no final do jogo. O jogo tem 3 tipos de vitórias diferentes, o que é uma coisa muito legal nesse tipo de jogo. Você pode ter a vitória civil ali com pontos, mas você também pode ter a vitória científica acumulando tokens de ciência, ou vitória militar, empurrando ali o seu adversário até o final da trilha militar. Isso faz com que o jogo seja muito interessante, porque você tem que estar prestando atenção em todos os tipos de vitória para ver se o seu adversário não está empurrando um, não está empurrando o outro, não está tentando fazer uma estratégia de te enganar, sabe? É um jogo muito bacana nesse sentido. Eu adoro o Seven Wonders Duel. E assim, não importa se eu adoro, porque aqui é a nota do Board Game Geek, então as pessoas adoram esse jogo. Em 4º lugar agora, mais um jogo xodozinho mundial, gente. Esse jogo aqui, ele chegou, ficou, ele é um jogo que nem bonito é, e mesmo assim as pessoas amam, o Castles of Burgundy. O Castles of Burgundy é um jogo onde você está também construindo uma civilização, mas nesse caso você está usando tokens que representam construções diferentes que você pode colocar, e essas construções vão em regiões específicas do seu mapa, que é tudo, né, dividido por cores. E esse jogo é um jogo bem legal porque é o seguinte, você
compra as suas peças ou posiciona no seu reino baseado em dados. Você tem os seus dados ali que você usa 2 por rodada, e você sempre tenta fazer com que seus dados rendam mais pontos também. Porque à medida que você vai completando áreas ali de construções diferentes, você vai habilitando mais pontuações. Quanto mais cedo você faz, mais pontuação você consegue. E é um jogo que ele tem esse aspecto muito interessante de você ficar pensando assim, qual é o melhor caminho de construção que eu vou fazer para tentar maximizar meus pontos. Ele é um jogo que já tem algumas versões diferentes que foram lançadas. Essa é a versão original feinha, né? Ele já tem umas versões mais bonitas, mais coloridas, mais pomposas, mais charmosas, mas eu particularmente amo a versão original meio feinha mesmo, e acho que não preciso trocar ela por nenhuma das bonitas. Gosto muito do Castle Burgundy como está, e ele está aqui em 4º lugar dos melhores jogos da minha coleção, de acordo com o Board Game Geek. Agora vamos pro top 3, gente. O top 3 é um top 3 interessante, vocês vão descobrir por quê. Logo, já falo. Mas em 3º lugar está o Great Western Trail. Esse jogo aqui, que é um jogo onde você está ali levando vaquinhas pelo mapa dos Estados Unidos, você está levando lá de baixo e você tem que levar até em cima para que essas vaquinhas sejam colocadas no trem e sejam distribuídas para os locais de destino delas. Um jogo que ele tem um aspecto que eu acho muito legal desse jogo, que é a questão da rotatividade, assim, sabe? Durante a partida, você faz essa sequência várias vezes. Então representa bem, assim, uma pessoa que trabalha levando o gado de um lado para o outro. Você faz isso várias vezes ao longo do jogo. A questão é que à medida que você vai fazendo, novas construções vão surgindo, novos perigos vão sendo adicionados no mapa. Então cada vez que você passa, você pode tomar caminhos diferentes, que te beneficiam de outras maneiras, sabe? Então isso faz com que o jogo seja muito legal. Você vai fazendo os ciclos, mas os ciclos vão mudando à medida que o jogo vai passando. E você tem que tentar construir as coisas que te beneficiem da próxima vez que você passar ali. Então é um jogo que tem muita estratégia envolvida, sabe? Esse planejamento de longo prazo, do que construir, aonde construir e como isso aí vai te beneficiar. Um jogo bem legal. Já tem versões diferentes. Tem a versão argentina, tem a versão Nova Zelândia, que inclusive estava com promoções muito boas recentemente para quem está interessado nesse jogo. Ficar de olho aí nas lojas que o preço estava muito bacana. E ele está aqui em 3º dos melhores da minha coleção, de acordo com o Board Game Geek. Agora vamos lá, gente. O top 2, que o top 2 é legal pra mim, porque esse top 2 combina com o meu top 2. Então eu já dei um spoiler. Pra quem viu o meu vídeo já sabe o que tá vindo por aqui. Mas basicamente o top 2 aqui, ele é constituído de Terraforming Mars em segundo, que é o meu top 2, e Ark Nova, gente, que é o meu top 1. Então o meu top bateu com a pontuação desses jogos no Board Game Geek. Olha que legal, gente. Eu estou alinhado com o Board Game Geek. Basicamente, o Terraforming Mars é um jogo onde você está terraformando o planeta vermelho, ou seja, a gente está ali manipulando os parâmetros globais do planeta, usando um engine building de cartas, né, que você vai baixando as suas cartas e ela vai gerando uma maquininha ali para você poder gerar recurso, poder gerar os diferentes tipos de recursos do jogo, né, dinheiro, titânio, metal, planta, calor, qual que é o último? Energia, e você usa esses recursos para você poder construir cartas que te permitem construir cidades, construir florestas em Marte e com isso manipular oxigênio, temperatura e oceano, que são os 3 parâmetros principais do jogo. E o Ark Nova é um jogo onde você também está fazendo um end building, né? Você também está construindo uma maquininha usando cartas, só que nesse caso você está construindo um zoológico. E aí nesse zoológico você está posicionando cercados, e aí você vai usando as suas cartas para você colocar animais nesses cercados, mas você também usa as suas cartas para fazer parcerias, para fazer associações, e para com isso aí aumentando as suas vantagens no jogo, sabe? Podendo pagar menos para carta, podendo construir mais coisas e podendo aumentar também a sua pontuação final. Esses 2 jogos são jogos que eu amo, são meu top 2 aqui, e esse top 2, curiosamente, combinou com o top 2 dos melhores jogos da minha coleção, de acordo com a nota do Board Game Geek. Olha só que legal, gente. Então é isso. Esses são os 10 melhores jogos da minha coleção, de acordo com o Board Game Geek. E eu achei que esse aqui foi um negócio mais justo, tá? São jogos muito bons, então faz sentido. Agora o próximo vídeo, gente, vai ser os top 10 piores jogos da minha coleção. Esse eu recomendo que vocês assistam, porque a lista tá bem curiosa, tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.